Vamos lá então conhecer mais um elementozinho indispensável para a interpretação de texto, tá bom? É a inferência, né? Fazer previsões ou inferências no texto que você está lendo ou no texto que você está ouvindo. Vamos entender mais ou menos o que é isso. Os gramáticos chamaram de inferências aqueles momentos em que a pessoa não diz exatamente uma coisa, você não vê aquela palavra saindo da boca dela, ou você não vê aquilo escrito exatamente, mas você consegue subentender essa informação por meio de alguma outra coisa que ela disse ali. Então, por exemplo, vamos supor que um professor dentro de uma sala de aula virasse para um aluno e dissesse assim: mas como assim, fulano? Você não está entendendo o que eu estou explicando? Até o ciclano entendeu? Ora, é claro, né, que a gente não indica isso, seria uma fala extremamente grosseira do professor, porque ele faria todos subentenderem naquele momento que o cicrano é uma pessoa menos incompetente, que o cicrano é burro, que o cicrano não entende as coisas, tá? E se algum aluno virasse para ele e falasse assim: mas como assim, professor, o senhor acabou de falar que o ciclano é burro? Ele poderia dizer assim: não, eu não disse isso. Fala em que momento você viu isso sair da minha boca. Eu disse: como assim, fulano? Você não está entendendo a matéria? Até o cicrano está entendendo. Viram? Ou seja, essa palavra até que estava ali fez com que ele incluísse. Quer dizer, o cicrano estava entendendo. Mas o fato de ele ter feito uma comparação entre os dois naquele momento fez com que as pessoas subentendessem que normalmente o cicrano não entende as coisas. Tudo bem? Um outro exemplo de inferência muito comum, né, é o censo. O censo, quando ele vai fazer as estatísticas, ele trabalha com inferências, né? Então, se ele vai numa determinada região e ele pergunta quanto que as pessoas, né, a renda per capita por família, e ele chega à conclusão que as pessoas recebem um salário mínimo ou menos, né, naquelas casas. Então, ele faz a inferência e faz a estatística de que a pobreza está aumentando, de que existem mais pessoas com necessidade no país, de políticas públicas que precisariam ser feitas para resolver aquele problema, mas tudo isso é feito por meio de inferência dos dados que são colhidos pelo censo. Certinho? Muito bem. Então, deixa eu me colocar aqui no cantinho, tá? Além disso, né, além de saber dessa questão das previsões e inferências, é importante a gente entender o que é compreender um texto e o que é interpretar um texto. Aquilo que a gente estava falando ontem, né, quando a gente falava sobre a intencionalidade comunicativa de um texto, na questão da intencionalidade, a maioria das informações você vai colher do texto mesmo, né? Então, se você tem que definir, por exemplo, que gênero é aquele texto, para poder começar a fazer o seu raciocínio, você vai ver ali pelo formato do texto, né, pelas características das palavras que estão ali, se é uma narrativa, se é uma informação, se é uma notícia, você consegue distinguir isso olhando para o texto, né, e também colhendo informações por meio das palavras que estão ali. Quando você vai, então, entender exatamente qual é a intencionalidade daquele texto, então mesmo que você já definiu, então, qual é o gênero, então você descobriu que é uma fábula, mas é uma fábula sobre o quê? O que a pessoa realmente, que moral a pessoa queria que fosse extraída daquela fábula ali. Você também vai buscar todas as informações na superficialidade do texto, ou seja, naquilo que você está conseguindo ver e ler ali. É diferente de interpretar. A interpretação, ela está ligada ao que você está lendo nas entrelinhas do texto, daquilo que não está escrito ali, mas que você consegue subentender, ok? Nas provas, né, nos concursos aí, normalmente os enunciados que pedem compreensão ou interpretação, eles vêm dessa forma aqui, né? O autor afirma aqui. O que significa? Você consegue dizer que ele afirma, tá lá, tá escrito no texto, você consegue sublinhar de alguma forma aquilo. O autor sugere, né? Então, se não é para você chegar a uma conclusão, mas realmente está sendo sugerido por ele. O texto informa que... Então, é aquilo, né? Ou seja, qual é a intenção comunicativa do texto, o que ele realmente está informando. E, no caso da interpretação, você vai ler verbos, né? Como conclui-se do texto que, ou seja, você está concluindo, não está escrito ali, mas você é capaz de concluir, né? É possível subentender-se a partir do texto que, então você vai subentender a partir dele, ou seja, além do texto.
infere-se do texto que, e aí a gente já conhece o sentido da palavra inferência. Tudo bem? Então, depois dá uma olhadinha com um pouquinho mais de calma nisso aqui. Agora, a gente vai ver duas questões, tá? Que trabalham com essa questão da inferência. Eu vou mostrar a questão e você vai fazer aquilo que eu peço sempre. Vai parar o vídeo, vai tentar fazer a questão primeiro e só depois você vai ver a correção, tá? Lembre-se que você está fazendo isso para se ajudar, tá? Ficar só me ouvindo não trabalha o seu cérebro e não desperta em você dúvidas suficientes para serem esclarecidas na hora da correção e aí realmente serem interiorizadas por você. Então, para o vídeo, faz a questão e depois volta, tá bom? Vamos lá. Muito bem, eu espero que você tenha feito o necessário aí. E o enunciado dessa questão, ele diz assim, assinale a alternativa, então estão aqui as alternativas, eu vou assinalar, eu vou marcar uma, que apresenta uma inferência, eu já sei o significado de inferência, possível. Ou seja, é uma inferência que é possível, não é uma coisa completamente absurda, mas não comprovável pelo texto. Então, eu consigo inferir, mas eu não posso provar pelo texto que isso realmente seja verdade ou não. Certinho? O texto diz assim, um levantamento sobre o consumo abusivo de medicamentos da Fundação Oswaldo Cruz aponta os remédios como a principal causa das intoxicações tratadas nos hospitais. As maiores vítimas são as crianças, com 65% dos casos. Tá? Um textinho que saiu na Veja. Então, é um texto informativo, tudo bem? Não aparece claramente aqui a opinião, se a pessoa acha isso bom, se a pessoa acha isso ruim, é simplesmente uma informação, tá certo? Então, qual é o objetivo, qual é a intenção comunicativa do texto? É dar uma informação, tá? E, além disso, informar sobre o fato de os remédios causarem intoxicação nas pessoas tratadas nos hospitais. Remédios, né, é como a principal causa de intoxicação nos hospitais. Ou seja, você tinha que estar tomando remédio lá para melhorar e às vezes esse remédio causa intoxicação nas pessoas. Fizeram um levantamento e descobriram que essa é a principal causa da intoxicação, tá? E que as maiores vítimas são as crianças, com 65% dos casos. Tudo bem? Aí agora eu vou então buscar o que ele me pediu, né? Uma dessas alternativas aqui é possível, mas não é comprovada pelo texto. Então vamos lá. A Fundação Oswaldo Cruz se ocupa com problemas de saúde pública. É verdade? Sim, né, gente? Se ela está fazendo um levantamento sobre o consumo de abusivos de medicamentos da Fundação Oswaldo Cruz. Então, se a Fundação Oswaldo Cruz faz um levantamento sobre o consumo de medicamentos, significa que ela se preocupa com essa questão. Porque eu não vou fazer um levantamento de uma coisa se eu não estou preocupado com aquilo, né, gente? Na B, além do uso abusivo de medicamentos, há outras causas de intoxicação. Sim, porque ele fala assim, ó, os remédios como a principal causa das intoxicações. Então, existem outras. Só que aquela dali foi considerada a principal, a mais frequente. C, os adultos são vítimas de intoxicação medicamentosa. Sim, porque se 65% dos casos são de crianças, subentende-se então que os outros 35% são de adultos. Tá? Ah, pode ser de adolescente, pode ser... Claro, mas se ele não especificou cada um ali, gente, é claro que o adulto, de alguma forma, está também incluído ali. Nem que seja em 10%, 1%, 2%. Porque se o adulto não estivesse, ele acabou de fazer um levantamento, ele descobriu que nenhum adulto é intoxicado, é claro que isso apareceria nessa informação, né? D. As crianças sempre se intoxicam com remédio tomado sem o conhecimento dos adultos. Isso até é uma verdade no conhecimento de mundo que a gente tem, né? Crianças que às vezes, né, vão lá, pegam, destampam e tomam remédio, acham gostoso e tal. Isso tudo a gente sabe pelo conhecimento de mundo da gente. Mas aqui no texto não há em momento nenhum essa informação, nenhum dado sobre isso, tá? Então, resposta correta, letra D de dado. Tudo bem? Vou passar a outra questão e você vai fazer a mesma coisa. Vai parar, tentar fazer e depois assistir a correção. Vamos lá. Muito bem? O enunciado é o mesmo.
Tá? O comando é o mesmo. Assinale a alternativa que apresenta uma inferência possível, mas não comprovável pelo texto. O choro é livre. Os fabricantes nacionais de chupetas e mamadeiras estão choramingando. Não se conformam que os importados desembarquem no Brasil em caixas onde aparecem estampadas fotos maravilhosas de bebês rechonchudos. E é que uma portaria maluca impede os fabricantes nativos de utilizar imagens de bebê nos rótulos e embalagens deste produto. A Lilo, líder do mercado, por exemplo, vende as chupetas em caixas brancas, sem estampas. A Neopan e a Cuca também possuem embalagens pálidas. O mercado do chorinho é adulto, movimenta 60 milhões de dólares por ano. Ok? Muito bem, né? Lido o texto, qual é a intenção comunicativa desse texto, né? Embora me pareça um texto puramente informativo, né, dando a informação de que o governo fez uma portaria, né, que impede os fabricantes de produtos de criança, de chupeta, de mamadeira, de colocar foto de criança na embalagem desses produtos, né, porque seria uma indução a consumir, e porque acredita-se, né, que a chupeta e a mamadeira não sejam coisas indicadas, ou melhor, a coisa mais indicada para a criança. É aquele incentivo à amamentação, né? Então eles proibiram que colocassem foto. Então pode botar uma coisa colorida, né? Pode botar ali um desenho de alguma coisa, mas não pode colocar foto de criança nesse tipo de embalagem. Mas acontece que os importados lá, eles não têm essa proibição. Então, quando se importa o produto, elas chegam aqui nesse tipo de embalagem com carinha de criança ali, certinho? Mas, embora a gente pareça, né, primeiramente, que o texto é simplesmente um texto informativo, a gente consegue perceber alguns aspectos de opinião nesse texto, tá? E a gente vai conversar um pouquinho, mas vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A primeira alternativa diz assim: a portaria do governo brasileiro em relação às embalagens de chupetas e mamadeiras é sem fundamento, tá? Então, a gente consegue entender que o autor do texto acredita que isso seja sem fundamento. É claro que aqui não está escrito assim, né? O autor deveria, né, gente? Está escrito que o autor do texto pensa isso. Porque não é uma conclusão só nossa, né? É uma conclusão que ele nos faz. Porque quando ele coloca aqui, ó, que uma portaria maluca impede os fabricantes. Então, quando ele coloca esse maluca aí, o adjetivo maluca, para qualificar a portaria, subentende que ele acha que isso não tem lógica, que isso não tem sentido, certo? Então, a gente consegue achar isso, a gente consegue subentender que a portaria não é muito eficaz, mesmo sendo só posicionamento dele. Eu colocaria na questão que é a opinião do autor, tá? Mas a gente tem que aprender também a ficar espertinho com isso, né, gente? A gente tem ali, tanto no enunciado quanto nas opções, um texto elaborado por uma pessoa. E aí a gente tem que definir também ali, né, o que pode ter passado, se é percebido por essa pessoa, né? Ter esse jogo de cintura aí, tá bom? Vamos supor que a gente achasse então que é essa, mas vamos ver as outras opções. O atrativo das embalagens pode levar o consumidor a preferir os produtos importados aos nacionais. Sim, se ele está preocupado com o fato de que se os importados chegarem aqui com a foto das criancinhas ali, né, com coisas mais atrativas na embalagem, e aí o mercado nacional pode perder a vez porque eles estão vendendo assim, obviamente, porque ele acha que essa embalagem atrativa, ela ajuda a vender, tá? C. As leis brasileiras tendem a favorecer os produtos importados de diferentes naturezas. Ele fala aqui, a lei brasileira, ela de diferentes naturezas, ó, aqui está o detalhe, gente, diferentes naturezas. Aqui ele só está falando das chupetas e mamadeiras. Ele não fala aqui que o governo sempre faz isso, que é mais uma portaria do governo que favorece os importados. Tá vendo? Se tivesse essa expressão, ó, mais uma portaria do governo favorece os importados, a gente poderia entender isso, mas ele não usa essa expressão. Ele simplesmente diz que uma portaria maluca está impedindo os fabricantes nativos de utilizar imagens de bebê nos rótulos. Ele não fala de outros produtos, tá bom? O mercado de chupetas e mamadeiras movimenta as quantias que não são desprezíveis. Ora, ele fala, o mercado do chorinho é adulto,
Tá vendo? Movimenta 60 milhões de dólares por ano. Novamente, uma opinião aí nesse chorinho adulto, né? É uma opinião do produtor do texto aí, não é só um texto informativo, a gente consegue ver isso, tá? Tá lá na intenção comunicativa. Então, é isso, tá? O mercado do chorinho é adulto, ou seja, é grande, né? E aí ele movimenta 60 milhões de dólares por ano, isso não é algo desprezível, né? Isso é algo que se preze, ok? Então, resposta correta é a letra C de casa, tá? Aqui, embora a gente achasse que deveria aparecer dizer que o autor do texto acha isso, aqui na letra C a gente vê que realmente não tem essa informação. Ó, as leis brasileiras tendem a favorecer os produtos importados de diferentes naturezas. Então é muito, né? Essa daqui é aquela que não consigo nem pensar que poderia estar ali no texto. Então é essa daí que a gente vai marcar, tá bom? E foi também o que a banca considerou correto. Certinho? Espero ter te ajudado, tá? Lembrando, interpretar textos é ler com calma, é entender que os textos estão no mundo, né? É pensar que se eu pegasse aquilo num jornal, se eu pegasse aquilo numa revista, se eu pegasse aquilo num site, se eu visse essa propaganda, o que exatamente eu conseguiria extrair dali. Mas lembrando que você tem um outro texto, que é o enunciado e as opções para você interpretar, ler com calma para responder a questão, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.